Já vamos começar falando de contas públicas. O texto base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que cria ali o orçamento de 2024 foi aprovado pelo Congresso há pouco. Os parlamentares precisam analisar agora sugestões de mudanças pontuais ali no conteúdo aprovado. Aí o texto segue para a sanção do presidente da República. Vamos conversar com o Bruno Pinheiro, que está no meio da movimentação, semana intensa e final ali no Congresso. Bruno deve ter conversado com muita gente, acompanhou tudo e conta agora para você e para mim e para nós. Fala, Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, vamos lá. O que aparentemente estava muito distante está acontecendo neste momento. A sessão em conjunto do Congresso Nacional. Você é um ótimo dia, que bom falar contigo e com quem nos acompanha. LDO, inicialmente, o texto inicial foi aprovado no Congresso Nacional com algumas limitações para esse uso do recurso do governo lá em 2024, no ano que vem. Tem uma limitação em um dispositivo alternativo de 23 bilhões de reais no contingenciamento em 2024. Isso foi aceito através do relator e ainda estabeleceu também sobre esse repasse em relação às emendas. O que hoje é de responsabilidade do Legislativo, foi estabelecido uma agenda para o governo federal repassar para os parlamentares, que são aquelas obras para lançar uma escola, um hospital lá naquela cidade, no interior, no estado onde ele foi eleito. Agora será então responsabilidade do governo federal. O que está assustando, na verdade, aliados do governo, sobre isso interferir no recurso, no orçamento de lançar obras lá do governo federal, a retomada de obras. Aqui, antes de ser colocado em votação, aliados chegaram a fazer alguns gestos, mas acabaram recuando. Isso foi aprovado. Como vai ficar? Com quem eu conversei, já estão avaliando e analisando que quando chegar lá para ser sancionado, algum tipo de veto. Se entender que há esta margem para um veto, aparentemente isso será vetado, então, para tirar esse compromisso do governo federal para repassar essas emendas. Ainda que essa atmosfera aqui do Congresso Nacional é que o Congresso tem derrubado os vetos do presidente da República, eles vão insistir novamente em relação a isso. Então, são pontos que, ainda que foram aprovados, não tem um entendimento, não tem um consenso. Foi uma votação simbólica. Quando é rápido ali, todos continuam como estão e aprovam. Há um consentimento sobre este relator, mas inicia agora uma outra discussão sobre outros pontos que não tem um consenso para tentar ajustar o que foi aprovado na tarde de hoje. Então, esta sessão ainda não encerrou e aí amanhã, na Comissão Mista de Orçamento, a Lei de Orçamento Anual será analisado na Comissão Mista de Orçamento e aí na quinta-feira haverá então uma outra sessão do Congresso que vai discutir justamente esse orçamento anual para 2024. A semana ainda não encerrou, tem muita gente aqui no Salão Verde e a gente continua de olho. Evandro Cine. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Vai chamando a gente aqui, você que está acompanhando essa última semana de Congresso. O Luiz Felipe Dávila também chegou. Bem-vindo, Dávila. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, sim. Segre que está aí com o seu terno maravilhoso, cinza, E ó, o Nelson também, tá todo mundo igual hoje, hein? Vocês estão de uniforme. Só eu e você aqui que estamos na mesma paleta também, viu, Luiz Felipe Dávila? E eu quero aproveitar e já contar para você que, além da aprovação, o relator da LDO, Danilo Forte, ele aumentou em mais de 60% as emendas de bancada, então elas saltaram ali para 11 bilhões. As emendas impositivas, né, que são as individuais, elas também tiveram um aumento, chegam aí a 37 bilhões, e a gente está falando, então, de 48 bilhões num orçamento que chega ali a 80. Como que você avalia que esses investimentos vão ser feitos? A gente não quer dizer que não necessariamente esse valor não seja investido, porque as emendas também servem para chegar a esses redutos eleitorais, a esses municípios, prefeituras, para as obras. Mas, enfim, quando você coloca essa obrigatoriedade ou você se coloca na mão do parlamento desse jeito, o que pode acontecer, Dávila? Olha, se nós tivéssemos uma política de Estado, essas emendas parlamentares poderiam estar alinhadas com o projeto de Estado. Por exemplo, vamos dizer que o governo diga que os próximos 3 anos,
a prioridade máxima de investimento que nós teremos é saneamento básico, que é o maior projeto socioambiental do mundo, universalizar o saneamento até 2033 para toda a população brasileira, levar esgoto e água tratada para esses 100 milhões de brasileiros que não têm acesso. Então isso poderia fazer com que o Plano Nacional estivesse alinhado com as emendas. E isso faria com que todo mundo saísse ganhando. O parlamentar, que seria reconhecido pelas suas emendas, o governo federal, que atingiria o seu objetivo da universalização, e a população, que finalmente teria água e esgoto tratado de qualidade. E isso ajudaria, inclusive, a atrair investimento privado. Então, veja como é possível administrar essas verbas com um projeto nacional em torno de algo que é benéfico para a população. Mas não é isso que está ocorrendo. Então, apenas para dizer que dá sim para ter emendas e discipliná-las de acordo com o Plano Nacional. O que precisa é ter um governo, como eu disse, que seja o maestro dessa orquestra e diga qual é a partitura que todo mundo tem que tocar a mesma nota, porque senão não tem jeito de fazer isso. O segundo ponto é que nós já discutimos várias vezes no 3 em 1, né, Evandro, o caos que é o orçamento no Brasil. O orçamento no Brasil, na verdade, é uma peça de ficção, porque você tem 3 orçamentos. Você tem a LDO, que está sendo votada agora, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Você tem a LOA, que é, na verdade, o verdadeiro orçamento, né? E você tem o PPA, que é, na verdade, o plano plurianual, que deve ser um plano de 4, 5 anos. Então você tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então nós só vamos saber essa real LDO na quinta-feira, após todas essas negociações ocorrerem até lá, para todo mundo deixar Brasília correndo e comer o peru de Natal. O povo quer correr. O povo quer correr. E quando a gente tem correria assim no fim de ano, ô Nelsinho, o que pode acontecer? Correria no fim do ano significa que são muitos assuntos para se pensar, muita coisa para se preocupar, e é claro que as decisões importantes são tomadas no Congresso Nacional à revelia do maior interesse, do maior acompanhamento do público, né? Chega no fim do ano, está todo mundo preocupado exatamente com a ceia de Natal, com a viagem, com as férias, e aí é o momento para o Congresso aprovar tantas emendas parlamentares na LDO. Por exemplo, Cine, a gente está vendo aí esse movimento todo acontecendo depois de tanto tempo, uma resistência muito grande nas negociações que levaram essa decisão, essa votação para o finalzinho do segundo tempo, agora já próximo do final do ano, e curiosamente com uma crítica que eu quero destacar aqui do líder do governo na Câmara, o Lindbergh Farias, que fez uma crítica ali falando que estão mudando o regime político sem um plebiscito. Nós estamos caminhando para um parlamentarismo orçamentário, é o termo que ele usa, ou semipresidencialismo, são os 2 termos que ele utiliza. Mas é curioso como o governo, através do seu representante na Câmara, faz essa crítica, mas não põe assim tanta pressão para que essa LDO passasse de alguma outra forma, com alguma outra alternativa. Acaba sendo, no final das contas, de interesse dos 2 lados, tanto do governo quanto dos parlamentares, ter essa LDO com tantas emendas. Para o governo, porque certamente vai ter facilidade em aprovar as suas pretensões, e para os parlamentares, que vão ter uma fatia tão grande no orçamento a ponto de garantirem, de certa forma, a sua reeleição nas próximas eleições. E aí, hein, Gustavo Segré? Tem uma música que gusta muito Emílio Zurita, no Pânico, que se chama Culpable ou Não. E no refrão diz: "Miente-me como sempre, por favor, me minta." Isso que estão fazendo. Quando a gente aprova LDO, LOA, PPA, tudo é uma questão de teoria. Por quê? Está colocando déficit zero. Todos nós sabemos, e eles também, que não vai ter déficit zero, salvo que tenha uma pressão tributária gigantesca. E a gente vê essas emendas aqui, emendas de lá. Hoje teve uma aprovação. Lembra que nós falamos aqui no 3 em 1 sobre o imposto de renda para empresas que tenham benefícios fiscais nos estados que dão ICMS. Mas quanto custou para o governo essa aprovação? 4 bilhões. 4 bilhões que, em teoria, vão para a saúde, mas são 4 milhões a mais de emendas. Ou seja, o governo ensinou ao Congresso que ele paga. E paga para que o Congresso aprove aquelas questões que são, para ele, prioridades. Mas quando você tem que ir na última como diria o Piperno, nosso saudoso Piperno, a última hora para ser utilizada, mas está sendo a última semana, é um problema, porque o preço sobe.
O preço da emenda sobe. Quer aprovar? Tá, paga. E isso está sendo, de alguma maneira, o demonstrativo de que quem está mandando hoje não é o executivo. Dependendo da questão, Congresso. Dependendo da questão, STF. E o executivo é o caixa que está pagando todo mundo. E aí, hein, Dávila? E esse caixa tem fim? Não, eles acham que dinheiro é uma ficção, né? Qualquer coisa você sai imprimindo dinheiro. Eu não sei como é que eles acham que é uma coisa infinita, né? Mas, de novo, aqui voltando, como é importante o governo federal dar o tom. Por exemplo, eu acabei de falar do saneamento básico aqui, mas tem educação, por exemplo, assim, vamos dizer que nós precisamos realmente ter a alfabetização plena das crianças até os 8 anos de idade, o que é uma meta que já deveria ter sido atingida há muito tempo, né, Evandro? Então você pega essas emendas e direciona para os municípios para que haja programas efetivos de alfabetização. A gente cria até uma competição, quem são os municípios que vão alfabetizar mais rapidamente. Então, tudo dá para fazer de uma forma ordenada e não ficar um gasto unicamente paroquial, cobrando e chantageando o governo, como bem disse o Segré, como lembra aqui o Piper no programa, que é esse parlamentarismo de distorção. Mas isso existe porque não tem o plano nacional. Porque tem tanta urgência no Brasil que daria para disciplinar essas emendas e eu diria, isso traria conforto aos parlamentares, porque eles iam conseguir cacifar politicamente em algo que teria o resultado percebido pela população. É uma pena que nós não temos essa orquestração do que eu chamo das ambições políticas. Ô, Nelsinho, a gente está vendo também que essa LDO ela foi aprovada com déficit zero, porque o ministro Fernando Haddad, depois de muito discutir, decidiu manter o déficit zero lá. Mas tudo indica que esse déficit zero vai permanecer apenas na proposta, porque alcançá-lo, inclusive com as próprias questões que foram colocadas ali nas negociações da LDO, já dificultam essa chegada. Olha, Cine, muitas coisas indicam para o não alcance desse déficit zero. Para começar, só a comparação dos números do déficit desse ano, 2023, para o próximo ano. São 100 e tantos bilhões, não é isso, Segré, que a gente vai ter de déficit em 2023. Então, o cálculo é muito mais simples do que parece. De um ano para o outro, você sair de um déficit de 100 e poucos bilhões para um déficit zero, ou você deixa de gastar 100 e poucos bilhões, ou você arrecada mais 100 e poucos bilhões. Mas vamos nos lembrar que deixar de gastar não é uma realidade em se tratando desse governo. Pelo contrário, provavelmente a gente vai ter ainda mais gastos e gastos ineficientes. Então, provavelmente, apesar de muito esforço que se faça para aumentar a arrecadação, o governo não vai conseguir zerar as contas e alcançar esse déficit zero, como já disse o próprio presidente da República, que é um déficit inalcançável, que nós não chegaremos lá. Isso gerou até uma crise ali, que depois teve que vir o ministro da Fazenda explicar melhor essa questão. Então foi o quê? Foi só para satisfazer a vontade do ministro? Imagino, né? Imagino, mas assim, isso também é uma mensagem para o mercado, enfim, é uma mensagem para toda a população, para os investidores, uma ideia de que, olha, a gente vai alcançar um estado de responsabilidade fiscal a ponto de ter déficit zero e isso impacta em investimentos, geração de emprego, que é o que também pretende, em especial, o ministro da Fazenda. Mas a gente sabe que no meio do ano que vem, essa realidade já não vai ser, assim, uma previsão tão factível, tão real e certamente a gente não vai alcançar esse déficit zero. A fala do Danilo Forte é a seguinte: acho muito difícil de ser executada e ser alcançada. Foi por isso que fiz questão de remeter tanto à lei de responsabilidade fiscal quanto à lei do arcabouço fiscal a possibilidade do contingenciamento ou da revisão da meta fiscal. E isso é papel do executivo definir. A prerrogativa é do executivo, ou seja, o próprio relator da LDO, que incluiu lá a possibilidade de déficit zero, já está dizendo que o déficit zero não vai ser alcançado, Gustavo Segré. E a diferença entre a teoria e a prática. Na teoria temos a tentativa de chegar ao déficit zero, mas o próprio relator diz, não vamos conseguir, vocês não vão conseguir. Dá a sensação de que o ministro falou, aprovem assim que a gente vai trabalhar. O risco é que, mantendo a mesma lógica desse ano, iam ser 100 bilhões, passaram para 144, agora deve terminar em 177 e olha lá, eu quero ver o final, se vai ser realmente 177. Se na metade, 4 meses do ano que vem, até abril, nós observamos que a tendência não é para chegar a esse déficit zero, em função do histórico e do que, inclusive, vai ser tratado pelo presidente Lula com essa reunião dos ministros, muito provavelmente seja, já que não vamos chegar no déficit zero,
continue gastando. E aí o mercado observa que não tem preocupação pelo fiscal, isso pode atrapalhar os indicadores de investimento, de emprego, inclusive da atividade econômica.